A paz do Senhor, aos nossos irmãos, aos nossos amigos que estão nos dando a oportunidade de nos assistir, de nos acompanhar. Hoje, na Escola Bíblica deste segundo trimestre de 2020, que temos a lição como capa da nossa lição desse segundo semestre, a Igreja Eleita, hoje a lição de número 12. Então já estamos chegando já ao final de mais um trimestre, vamos dizer assim, muito difícil, um trimestre em meio a esta pandemia, e não tem sido fácil para o povo brasileiro e para a igreja brasileira. Mas, como Deus está nos dando esta oportunidade para estarmos mais uma vez aqui, nós queremos, a lição de número 12, nos fala sobre a conduta do crente em relação à família. O texto áureo está em Efésios 5:31, que diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Então, nós estaremos falando sobre a conduta do crente em relação à família. E no meio desse, decorrer dessa lição, nós vamos poder estar falando com você sobre alguns assuntos que têm sido muito discutidos atualmente, que é sobre os ataques que a família tem sofrido. O texto que nós queremos tomar por base, ou a leitura bíblica que queremos tomar por base, está em Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33, e depois no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Quero ler para você entender, porque a lição bíblica, ela traz um estudo sistemático da carta de Paulo escrita aos Efésios. Então diz aqui capítulo 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí, como estamos falando do relacionamento, da conduta do crente em relação à família, aí diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes o alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e sendo dois numa carne.
Grande é este mistério, dizia Paulo. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Aí foi Efésios 5, 21 a 33. Efésios 6, versículo 1 ao 4 diz: Vós, filho, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, esta lição, ela vai nos levar a entender a necessidade de observarmos o que é que Paulo está recomendando, que recomendações Paulo está fazendo com relação à conduta do crente, com relação à família, o crente como marido, a crente como esposa, o crente como filho, e assim por diante. Como eu falei no início, o núcleo familiar, ou a família tem sido alvo de ataques de movimentos ideológicos, movimentos que têm defendido ou que têm realmente procurado desacreditar aquilo que a palavra de Deus ensina. E a escola bíblica dominical tem como este objetivo: procurar educar enquanto ensina. Procurar educar a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você que é pai, a você que é mãe, a você que é esposo, a você que é esposa, a você que é filho, a você que é filho. Então, a Bíblia, ela tem todas as diretrizes, tem todos os princípios, tem tudo aquilo que uma família saudável precisa, uma família para ser saudável precisa. No decorrer dessa lição, nós devemos refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Nós vamos refletir sobre a conduta bíblica, ou seja, uma conduta respaldada no que diz ou que ensina a Bíblia. Deveremos demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Então, o privilégio, a mulher tem este privilégio. Paulo, na sabedoria de Deus, Paulo compara a mulher casada é comparada à Igreja de Deus, a Igreja de Deus. Orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Então, aqui nós estamos falando daquele ambiente em que eu e você somos educados. Conhecimento, adquirir conhecimento é lá na faculdade, é lá na escola, é lá na faculdade. Agora, educação é responsabilidade da família. É responsabilidade da família. É por isso que o pastor Douglas Batista, ele procura trazer este assunto neste estudo sistemático da carta de Paulo escrita aos Efésios. Ele procura destacar a família como prioridade no projeto divino. A família como prioridade no projeto divino. Nós podemos ver a introdução dessa lição, o que o escritor está procurando colocar. A introdução é um resumo de tudo que nós iremos ver. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, ou seja, o casamento entre o homem casado com uma só mulher. Então, é o casamento monogâmico.
heterossexual, ou seja, é o casamento hétero, que é o casamento de um homem com uma mulher, do macho com a fêmea, e também indissolúvel, ou seja, que só a morte pode separar, conforme Mateus 19, 4 ao 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Então, todos os membros da família são iguais, porém, com um desempenho, cada um desempenha papéis diferentes. É isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos compreender. E como eu posso compreender, como eu terei condições de compreender? Se eu tiver o temor, primeiramente o temor a Deus. Porque a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Por que surgem muitos estão se levantando e fazendo seus movimentos, contradizendo o que ensina a Bíblia? Porque não tem temor de Deus. Porque quem tem temor de Deus jamais vai discordar destes princípios bíblicos que norteiam, que nos dão um norte para poder ter uma família saudável. O primeiro ponto desta lição fala sobre a conduta do crente como marido. O segundo ponto fala da conduta do crente como esposa. O terceiro ponto fala da conduta do crente como filho. Esses são os 3 pontos desta lição. O primeiro ponto, por que Paulo começa a falar primeiramente do marido? Porque aqui vem desde a cultura dos gregos, da cultura judaica. O homem sempre foi o líder. Este era o papel dado pelo próprio Deus ao homem na terra. Se você for observar lá no Jardim do Éden, Deus colocou Adão lá no jardim, ele como líder, ele era o mordomo, ele era o mordomo de Deus, das coisas criadas por Deus. Então, esse papel de liderança foi desde o início. E os judeus, os gregos, eles seguiram essa mesma linha. Diz aqui, no capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Veja, foi esta a linguagem que Paulo usou. Paulo usou na inspiração de Deus. Paulo ele eleva ao mais alto patamar a questão do matrimônio, quando ele compara o marido a Cristo, na questão do papel de liderança, e a esposa ele compara a igreja. Então, nesse tópico nós estudaremos o quê? A analogia referente ao marido. Esta analogia que Paulo fala, ele falando sobre o papel do homem como marido, ele vai comparar, ele coloca o homem comparando a Cristo e a mulher comparando a igreja. O papel do marido como líder da família, ou seja, na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. É nesse último ponto aqui que o movimento feminista não quer aceitar, ou seja, não quer aceitar o que ensina a Bíblia Sagrada. Mas a verdadeira interpretação é esta.
E quando a Bíblia fala isso, não está falando, quando a Bíblia fala, ou nos faz entender, de que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, não está querendo dizer que a mulher é inferior ao homem, não. Não. Apenas são papéis diferentes. Um no papel de liderança e outro no papel de sujeição, de submissão, no papel de auxiliadora, no papel de apoiadora. Diz aqui, olha, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Aqui, quando Paulo está mostrando isso, ele está falando como é que vai funcionar uma relação, um casamento cristão de alguém que tem o temor de Deus. Esta é a forma saudável, esta é a relação saudável que vai acontecer entre duas pessoas que têm o temor de Deus. Uma assumindo o papel de líder, é líder e amando, é líder, mas amando, e a mulher se sujeitando, se submetendo, assim como a igreja se submete ao senhorio de Cristo, a mulher se submete ao seu marido como líder, como Senhor. Essa deve ser o entendimento, o entendimento desse primeiro ponto, mostrando. E aí, nesse primeiro ponto também é destacado o amor como um elemento primordial. Aqui, quando fala de submissão, não podemos deixar de destacar o amor como elemento primordial nesta relação. Que sem o amor, ninguém vai se sujeitar. Sem o amor, ninguém vai se sujeitar. Por isso que Paulo usou a figura da mulher, comparou a mulher com a igreja e comparou o marido como a Cristo. Por quê? Sem o amor, esta relação não será saudável. Assim como se a igreja não se submeter ao senhorio de Cristo, ela não terá um bom relacionamento com Cristo. Por isso é que o amor deve ser destacado como elemento primordial. Aqui também nesse primeiro ponto, nós devemos ver que o papel do marido, o cuidado do marido, ele tem esse papel. O papel do marido à sua esposa. É um líder, pode ser entendido como cabeça ou líder, mas o líder ou cabeça que cuida e que ama. E há até um provérbio bem conhecido, diz que ama, cuida. Quem ama, cuida. Este foi o primeiro ponto, falando sobre da conduta do crente como marido. O segundo ponto é a conduta do crente como esposa. Diz aqui, de acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã. Este é um dos pontos também muito debatido nos movimentos feministas, que não concordam, não crê no que a Bíblia ensina, não crê no que o movimento feminista não crê no que a Bíblia ensina, não querem crer, e por isso eles discordam dessa questão de alguém se submeter ao outro. Mas aqui a conduta da crente como esposa, de acordo com o que a Bíblia ensina, ela é comparada à igreja de Cristo. Neste ponto veremos a conduta
requerida da esposa cristã, o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de... Não é uma sujeição, uma submissão qualquer. É uma submissão no temor de Deus. No temor de Deus. Conforme Efésios 5:21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, do servo aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional. Não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de expectativa, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a igreja amada, e a sua igreja amada. Então, é lindo essa comparação que Paulo faz, essa analogia que Paulo faz, comparando a mulher com a igreja, porque a igreja ela acolhe, a igreja como igreja de Deus, igreja espiritual, ela tem lugar para todo mundo. Por quê? Porque ela é movida pelo elemento chamado amor. E não é um amor, apenas um amor fraternal. Uma relação saudável, ela não se sustenta apenas numa relação fraternal, não. Uma relação baseada no elemento do amor ágape. É o amor ágape. O amor ágape, que é o amor altruísta. Aquele amor em que alguém se sacrifica por amor. Se sacrifica por amor. Não, eu vou perdoar, eu vou superar isso em nome do meu amor por esta pessoa. Você pode ver o amor de uma mãe, por exemplo, por um filho. O filho alguém está dizendo, o seu filho é um marginal, o seu filho é um criminoso, mas a mãe vai dizer, mas é meu filho. Por quê? Porque ela usa um amor que é o amor muito parecido com o amor ágape, que ela se sacrifica pelo seu filho. Assim é esta conduta, a conduta tanto do esposo para com a esposa, como da esposa para com o seu esposo e para com a sua família. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária, era parte da propriedade de um homem. Era esta a realidade. Esta era a realidade. A sociedade grega, na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, aí é onde está a importância do ensino bíblico, aqui onde está a importância de atentarmos para o que ensina a Bíblia, a palavra de Deus. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçam posição de dignidade igual aos homens. Como? Gálatas 3:28 diz, ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou o paradigma da época, se após ao preconceito e à discriminação, conforme João 4:9-10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Quer dizer, então a mulher se sujeita, mas não que ela seja obrigada, não, ela faz de forma espontânea. Se ela se submete ao seu marido, se ela apoia o seu marido na sua liderança, ela faz ou deve fazer no temor
de Deus, no temor de Deus. A reverência devida ao marido. Reverência fala do respeito. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Aqui, mais uma vez, Paulo destaca como deve ser o amor do marido para com a esposa. Deve ser altruísta, um amor sacrificial. O homem que assim se porta coopera para que a esposa se reverencie. Ou seja, se o marido respeita a sua esposa, é lógico que ele vai ter como retorno o respeito da sua esposa. Vai ter uma esposa que o reverencia, que o respeita, que o apoia. Quando o marido tem a sua posição, o seu papel de líder, de cabeça, e também ama a sua esposa conforme a Bíblia ensina, no temor do Senhor. Diz aqui, o homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima, respeito para com o marido, denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia, ajuda em sua tarefa de liderar. Então, a mulher é um suporte, é auxiliadora, é quem vai realmente cooperar para que esta relação seja uma relação saudável e o nome do Senhor seja glorificado. Você possa, em família, glorificar o nome do Senhor. Terceiro ponto, a conduta do crente como filho. Aí fala da responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. Então, Paulo, ele foi um doutrinador, um ensinador, com certeza, um dos mais capacitados nesta área para ensinar a palavra de Deus. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Já a palavra demonstração, do grego, notesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, o pai, como líder, como chefe, tem este papel importantíssimo de poder instruir o filho no caminho que deves andar. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios desta educação estão na palavra de Deus, Provérbios 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida por eles, devem educar com brandura e amor, nem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Então, a Bíblia é um manual por excelência. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem tudo para que o núcleo familiar possa desenvolver o seu papel, cada um desenvolvendo o seu papel de forma diferente, mas todos possam, no temor de Deus, possam fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na sua conduta, na sua forma de agir, A conduta requerida dos filhos, é dever dos filhos e é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida por Deus, deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento, lá do Velho Testamento: honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe.
dos 10 mandamentos, né? Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos estiverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. A honra é um dever para a vida toda. Então, este é o mandamento com promessa. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. E isso tem sido um assunto que devemos tratar com mais veemência, com mais insistência nesses últimos dias. Porque a família, como eu disse no início, tem sido alvo de ataques de muitos movimentos ideológicos, que querem de todas as formas desestabilizar, desestruturar a família como projeto divino. E essa lição, nesta oportunidade, é exatamente para nós podermos destacar este ponto. Nós, como cristãos, que cremos no que a Bíblia ensina e cremos na Bíblia como palavra de Deus, não podemos nos calar. Não podemos nos calar diante desses ataques que tentam minar, que tentam desestruturar os fundamentos, que tentam minar de todas as formas a família como projeto de Deus, tirando a responsabilidade da educação que é dos pais, tentando colocar para os governos. Este é o grande erro. Este é o grande erro daqueles que defendem, daqueles que seguem o movimento ideológicos, que de todas as formas tentam tirar a autoridade dos pais na educação dos seus filhos. Aí seus filhos vão para a faculdade e com pouco tempo eles voltam para casa com outros conceitos, esquecendo aquilo que foram instruídos pelos seus pais. Por isso é que nós não podemos deixar de orar, de interceder pela nossa família e de combater contra estes ataques. Eu quero fazer uma oração pela família nesse final. Querido e eterno Deus, nesta oportunidade eu quero apresentar a minha vida, a vida da minha família. Quero apresentar a família São Raimundense, a família piauiense. Eu quero apresentar a família brasileira. Pai, o inimigo das nossas almas, com as suas artimanhas, com os seus artifícios malignos, tem tentado desestabilizar, tem tentado de todas as formas desestruturar a família como fundamento, como a base para a educação, para a relação, para uma relação saudável em família. Mas Tu, Senhor, Tu conheces. Pai, nós Te pedimos nesta hora, a tua direção, ó Pai, a Tua mão esteja estendida sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e que o Teu nome seja glorificado, e que o mal seja repreendido, todo mal contra as nossas famílias, contra a família do povo de Deus, seja repreendida no nome de Jesus.
nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Amém.